Esse é o melhor. Vou nem perguntar mais nada, vou ficar quieta aqui na minha. Não, a gente precisa falar em língua estranha com a aula dele. Enquanto a aula de história e formação da Bíblia, não é hebraico. A gente tem que falar em hebraico, fazer o quê, né? Fala para ele, Nancy, que ele está confundindo os dias. É tudo a mesma coisa, mas tudo a mesma coisa, entendeu? Pois é. O livro é esse aqui, ó, Sabedoria no Antigo Testamento. Eu vou tirar foto desses livros que eu estou falando e aí mando para vocês. Tem um livro de Jó, sobre Jó, do Haroldo Kirchner. Eu sempre indico esse livro. É muito bom, né? Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. Esse Haroldo Kirchner, ele é um rabino, né? E ele faz uma análise do livro de Jó. Muito bom, gente, muito bom, porque não é cristão. Então, é um judeu, né? Um rabino, falando do livro ali, e assim, uma leitura muito legal, né? Sem interferência cristã, que é ótimo. Eu tenho esse livro. Pelo menos acho muito bom. Ele tem um outro livro sobre Eclesiastes, que é Quando Tudo Não É o Bastante. Eu vou mandar esses 2 livros para vocês no grupo. Eu tenho eles também em PDF. Eu tenho físico e tenho em PDF. E vou mandar para vocês. Então, vale a pena ler esses 2 livros. E, assim, a perspectiva de um judeu. Então, é bem legal que não há interferência doutrinária aí, né? Cristã, né? São livros judeus, então é legal. Então, quando eu estava falando do livro de Jó, ele se enquadra nessa perspectiva da sabedoria, porque ele fala sobre o sofrimento, né? E a grande questão do sofrimento na vida do homem é: por que eu sofro? Por que eu fico doente? Por que meu parente morre? Por que eu perdi a perna? Por que eu fiquei desempregado? Por que eu não tenho cabelo? Sei lá, né? Por que minha casa caiu, né? A gente quer sempre achar um porquê. E o livro de Jó, qual é o fascinante do livro de Jó? Não há um motivo para o sofrimento. Qual é o comportamento do justo diante do sofrimento? Submeta-se à soberania de Deus. Isso é fascinante. A gente vai estudar especificamente o livro de Jó, né? A gente vai se aprofundar nisso, né? Mas eu acho muito legal essa ideia do livro, que justamente está dentro da teologia do Antigo Testamento. Deus é absolutamente soberano, inquestionável, né? Tanto que no livro de Jó, Jó vai questionar Deus. Por que isso? Por que aquilo? Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí Deus não responde a Jó. Deus só diz assim: onde você estava quando eu criei o firmamento? Onde você estava quando eu criei o limiar entre, né, o horizonte? Onde você estava onde eu criei as montanhas? Aí Deus começa a dar um monte de ideia, falar um monte de coisa, e aí Jó termina. Opa, né? Antes eu conhecia de ouvir falar, agora eu conheço, né, de ouvir e tal, e fica na dele, acabou. Aí você vai dizer assim: ah, Ricardo, bom, né? Tanto que depois ele recebeu em dobro, né? Esse texto que ele recebe em dobro é uma inserção ao texto, tá? O texto em si não fala de recompensa por você reconhecer a soberania de Deus. Isso aí é um outro detalhe, né? A gente vai trabalhar sobre isso, mas o livro não foca em recompensa para quem é obediente. Também isso não. Ricardo, o livro de Jó foi escrito no século VII, mais ou menos, aproximadamente? Então, as dúvidas quanto à data do livro de Jó são grandes. Ele é um dos mais antigos do Antigo Testamento, né? Agora, a data, realmente, ninguém sabe. Você tem especulações. Alguns colocam 7, outros colocam 9, entendeu? Então, é muito difícil aí você realmente especificar isso. Eles seriam os mais antigos. A autoria, então, piorou, né? Não tem realmente nem suposições sobre isso. Ele estaria dentro de um dos mais escritos, né, do Antigo. Agora está abusado, né? Altivo. É o quê? Até o olhar dele agora está assim, ó. Antigamente era assim, ó. Entendi. Tá assim, ó. Quem está falando? Fernando? Tá. Fernando está falando ou não?
Mãe, melhor foi naquele episódio que... Desliga o som, Fernando. Assim, ela chega assim... Ah, tá falando... Tá aberto. Tá aberto. Deixa eu... Tirei aqui. Muito bem. Deu para entender aí, Davi? Tranquilo? Tranquilo, Ricardo. Show. Beleza. Então, vamos lá. O outro livro, né, de sabedoria, dentro dessa literatura de sabedoria, lembrando o seguinte, gente, quando a gente fala de gênero literário, eu posso ter gênero literário, o gênero, em vários livros, tá certo? Há livros que são categorizados de maneira geral, mas eu posso ter dentro de um mesmo livro a narrativa, um mito, uma lenda, uma alegoria, uma parábola, né? Pedaços de sabedoria. Então, não é algo fechadinho, não, tá bom? Só para dar uma ideia. Esses livros da literatura de sabedoria, de maneira geral, eles se enquadram nessa literatura sapiensal, tá? Mas em outros livros a gente também encontra isso, tá? Tanto do Antigo como do Novo. O livro de Eclesiastes. Eclesiastes, gente, é outro livro que eu particularmente me amarro. Eu gosto muito de alguns livros da Bíblia. Um dos meus preferidos é Gálatas, no Novo Testamento, que é o Evangelho da Liberdade, né? Essa palhaçada, tem que fazer um monte de ritual, e tem que vestir, tem que comer, e tem que não sei o que, sei lá. Gálatas detona isso ao falar da liberdade, né? No Novo Testamento, eu diria que é o meu livro preferido. No Antigo Testamento, eu gosto muito de Jó e gosto demais de Eclesiastes. Eclesiastes é o livro da depressão, meus irmãos. Se você estiver para baixo, estiver desempregado, se você tiver concluído a faculdade, se você acabou o doutorado, se você passou num concurso público para juiz federal, não leia Eclesiastes, que ele vai dizer para você o seguinte: tudo é vaidade. Se você está orgulhoso porque comprou um carro novo, se você está triste porque, sei lá, perdeu alguém, ele vai dizer: tudo é vaidade. Então, a tristeza é vaidade, a doença é vaidade, a riqueza é vaidade, o sucesso é vaidade. Eu acho excelente, né? Porque é um texto para botar você no seu devido lugar na teologia do Antigo Testamento, né? Porque na teologia do Antigo Testamento, gente, o que nós somos? Meros servos de Deus. Não somos pessoas com direitos, né? Hoje, o cristão, ele acha que tem direito, ele exige, ele declara: eu declaro, eu mando, eu faço, acontece. Eclesiastes vai dizer: tudo é vaidade, né? Eu acho fantástico. E é justamente esse clima do livro de Eclesiastes, né? É um livro de sabedoria, né? Porque ele fala sobre isso. Não adianta você se orgulhar das coisas, não adianta você, né, achar, né, que um momento de tristeza, por exemplo, né, ele vai acabar com você, porque a vida é tristeza, mas também é alegria. Tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então você vai ficar triste um momento, depois vai ficar alegre, depois vai ficar triste, vai ficar rico, daqui a pouco você pode não ficar rico, né? Mas pode não ter o que comer hoje, amanhã você vai ter o que comer. Pode ter o que comer hoje, amanhã pode não ter o que comer. E aí ele vai falando, né? Essa temática principal de que tudo é vaidade. E falando sobre a beleza, né, da soberania de Deus. E falando sobre o aprender a desfrutar daquilo que você tem, né, de você poder desfrutar do fruto do seu trabalho, né, que seria a ideia. Não é sair gastando, né, tudo que você ganhou, mas aprender a desfrutar do que você tem, né? Você tem uma banana para comer, desfrute essa banana. Você tem uma banana split para comer, desfrute essa banana, né? Agora, você não é melhor nem pior do que ninguém, porque você não tem carro e o outro tem um Rolls Royce, né? Nem sei se vende Rolls Royce ainda, sei lá, um carro desse é um Camaro, né? Sei lá, que é um carrão aí, segundo alguns, né? Enfim, tudo é vaidade, né? Então, é um livro legal, é um livro bom para você ler de vez em quando, deixar na cabeceira da cama, você acordar de manhã achando que é grande coisa, dá uma lidinha lá em Eclesiastes, ou à noite, né? Quando você achar que sua vida está muito ruim, dá uma lidinha em Eclesiastes,
ele vai te ensinar e vai dizer que a vida é assim mesmo, é alto e baixo, tem tempo para tudo, né? E que nós somos meros servos de Deus. Então, são livros bem interessantes, lidos de maneira adequada, né? Obviamente. Se lê aí dessa maneira superficial que o pessoal lê, eu já vi gente dizendo que Eclesiastes ensina que hoje é o tempo da riqueza, que agora estamos no tempo da prosperidade, que agora estamos no tempo da vitória. Aí eu ouvindo isso, eu falei, agora eu estou aqui no tempo ouvindo um ignorante falando, né? Não é nem ignorante, é um ignorante falando um negócio desse, né? Porque nunca que Eclesiastes ia falar um negócio desse, né? E Provérbios. Por que Provérbios é o livro da sabedoria? É justamente o livro que vai falar, né, de trechos, né, de ideias, né, sobre o dia a dia. Provérbio é isso aí que a gente fala no dia a dia, né? Pedra mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Quer dizer, é um provérbio, é um dito popular, né? Fala sobre a insistência. O texto bíblico de Provérbios tem a ver com isso. São ditos, são orientações, são alertas, são exortações, né? Sobre a vida. Agora, uma questão interessante. Nesses livros, dá para tirar uma doutrina cristã? Não dá, é um cuidado que a gente tem que ter. São livro de Jó, né, enquadrado, né, também numa perspectiva de novela, né, é uma narrativa, dependendo de como você entenda, ele pode ser uma história real, uma história fictícia. Eu, particularmente, entendo como uma história fictícia, tem gente que acha que é real, né, e aí fica a seu critério, né, mas dependendo da maneira como você vai ler esses livros, né, o entendimento da mensagem vai mudar, né? Então, isso é importante você tá pensando. E o livro de Provérbios, né? Quero tirar a doutrina, vou falar de Jesus Cristo em Provérbios. Cara, tem que viajar muito, né? Porque Provérbios não fala da salvação. Porque Jó prefigura Jesus Cristo. Vai viajar muito para pensar nisso, porque também não fala sobre isso. Então, doutrinas cristãs nesses livros de sabedoria é muito difícil. Há uma espiritualidade, né? Fala de uma santidade, fala de uma devoção a Deus, fala sobre a vida, mas não são livros doutrinários para a nossa fé cristã. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, né? Mais uma vez, assim como eu tenho que ter cuidado com as parábolas, cuidado com os livros de sabedoria para não falar besteira por aí, entendeu? Não ensinar aquilo que justamente o livro não está nem chegando perto, né? E o livro de Provérbios, como é um livro que trata de temas avulso, né, você tem que tomar muito cuidado. Sim, eu sou pastor, prego constantemente, às vezes eu tenho orientações que eu quero dar para a minha igreja que não tem na Bíblia. Sei lá, né? Use máscara. Como é que eu vou usar isso com a Bíblia? Usar máscara. Qual o versículo diz para a gente usar máscara? Não tem. Eu posso tentar caçar em Provérbios um texto que fale sobre saúde, né? Um provérbio popular que fale sobre saúde, sobre o cuidado. Sei lá, deve ter alguma. Estou chutando, tá? Estou dando a ideia. Então, o livro de Provérbios é um livro que eu posso pegar um provérbio, né? Pegar um dito, entendendo aquela realidade do texto e falar de um tema onde eu, de repente, não consigo encontrar ele diretamente no texto bíblico. Mas ele pode estar falando de paciência, de preservar a saúde, né? Pode estar falando de ser honesto. Então, o livro de Provérbios tem muito disso. Que vai te ajudar a entender o livro de Provérbios? Um bom comentário exegético. Um comentário, versículo por versículo, vai te ajudar. Tem essa coleção aqui, que eu já falei para vocês. Todo livro que eu mostro aqui, eu vou tirar foto, tá? Isso aqui é sobre Jó, mas tem de Gênesis a Malaquias. É um comentário que é versículo por versículo. Então, ele te dá uma ideia, né, do que aquele versículo está dizendo.
para Provérbios, é um bom material para você poder pregar e trabalhar em cima dele. Por quê? Que aí, como a Nancy fez aí, né? A Nancy foi lá no português. E às vezes a gente vai no português, não dá para entender o contexto, porque ele usa um termo, né, na tradução. E aí você diz, porque o livro de Provérbios diz isso, e lá no hebraico ele está dizendo outra coisa. E Provérbios é bem legal pregar, é um livro rico, mas você tem que saber o que está falando, tá certo? Ricardo, e Salmos? Salmos tem a ver com hino, né? Salmos são cânticos. O livro de Salmos, né, são 2 coleções aí que nós temos de Salmos, ou melhor, são várias coleções que nós temos aí de Salmos. Esses textos de Salmos são cânticos, são histórias cantadas. Nós não temos a melodia desses salmos, né? Mas eles podem expressar mensagens, ideias, histórias, ensinos, tá certo? Mas não são textos de sabedoria, por isso não entraram aqui. Alguns, às vezes, categorizam salmos como livro de sabedoria. Eu tenho meus receios, procuro trabalhar ele mais na ideia de cântico e de hino. A gente vai trabalhar ele depois aí em outro momento, tá certo? Beleza, gente? Sobre aqui os livros de sabedoria, ficou alguma dúvida, ficou alguma questão? Deu para entender o que é essa literatura de sabedoria? Alguém quer falar alguma coisa? Algum satã quer intervir na aula aí? Fala aí. Ô, Ricardo, uma dúvida. Olha aí, fala aí. Sim. Toda vez que nós formos pregar, a gente tem que pegar o texto no original, no caso? Nancy, eu acho que quanto mais conhecimento você tiver do texto que você for pregar, melhor. Aí você vai dizer, mas Ricardo, eu não consigo ler em grego, ler em hebraico. Mas você pode ter materiais que façam isso para você. Então, um comentário exegético, né, como esse que eu mostrei, ele faz esse trabalho para você. Né? Do Novo Testamento, tem essa coleção aqui, ó, né, que é a mesma coleção. Esse é do Novo, esse é do Antigo. Tem aquela coleção do Champlin, do Novo Testamento. Do Antigo é horrível, é uma porcaria, não presta, não compre, não vale a pena. Pelo menos eu acho, você vai jogar dinheiro fora. Agora, do Champlin do Novo Testamento, vem inclusive o texto grego, né? Então é muito legal. Eu acho que esse material te dá o que você precisa para você explorar o texto. Porque como é que eu acho que funciona? Eu, Ricardo Luiz de Freitas, eu vou pregar, né? Aí alguns fazem o seguinte, eu vou orar para Deus mostrar o texto. Aí você orou, Deus te mostrou o texto. Enfim, né? Se Deus te mostrou o texto, não quer dizer que você sabe tudo sobre o texto. Qual seria a minha dica? Você percebeu, entendeu o texto que você vai pregar? Cai dentro dele. Estuda, vai pesquisar. Pega um comentário, pega uma introdução, vê um vídeo no YouTube, lê um texto na internet, faça o máximo de pesquisa que você puder. Leu, estudou, beleza. Agora eu vou botar isso num papel para virar a mensagem. Esse é um processo que não leva 5 minutos. Né? Eu acho que uma boa mensagem, né, se você quiser realmente pregar, fazer um negócio direitinho, é pelo menos umas 2 horas aí. Agora, não digo que você vai sentar 2 horas. Né? Isso ao longo da semana. Você lê uma parte na segunda, lê outra na terça, leu outra na quarta, na quinta-feira você prega, está ali preparado e tal, estudou. Né? Agora, eu acho que quanto mais conhecimento eu tiver do texto, melhor será a minha mensagem. Né? Por quê? Porque Deus vai poder usar aquilo que eu tenho. Né? Crendo aí no processo espiritual da pregação, Deus usa aquilo que a gente tem. Não adianta que Deus não vai te usar para você falar o que você não sabe. Naquele momento eu falei de coisas que eu não sabia. Então falou besteira. Se falou besteira.
Olha que tem gente que faz isso, hein? Quando a pessoa começa, no início da mensagem, ela fala assim: ah, gente, que hoje de madrugada Deus me acordou e me deu uma mensagem. Eu, pronto, lá vem bomba. E geralmente vem bomba, né? Não é nada que vai levar a pessoa para o inferno, não é nada que vai matar ninguém, mas é coisa superficial, imatura, infantil. Eu falei, era melhor ter ficado quieto, né? Era melhor não ter falado nada. Mas quer dar uma certa autoridade ao texto, né? Aí acaba falando baboseira. Mas, assim, eu acho que esse é um processo que a gente tem que acostumar a fazer, entendeu? De leitura, de pesquisa, e privilegiar realmente o grego e o hebraico, porque isso nos ajuda a entender melhor o texto. Não sei ler grego e hebraico, vai no comentário exegético, ele vai te ajudar nisso, né? Sim, eu não sou pregadora, eu não vou ser pregadora, não. O negócio é ensino, é ler, realmente estudar o texto, ver, porque para mim não falar bobagem, para eu não falar bobagem, entendeu? É por isso que eu estou perguntando. Eu, quando vou dar beleza, isso aí. Eu procuro, pesquiso, já fazia isso aí, antes de entrar para o seminário. Agora vai pesquisar direito, né? Porque antes agora errado, agora pesquisa direito. Eu ia lá na Bíblia, né? Ler lá e tal. Era essa pessoa. Vamos lá, gente. Vamos para o último aí. Eu não vou terminar profetismo hoje, tá? É uma introdução. É uma introdução, tá? A gente vai falar de profetismo nas próximas aulas. Dos gêneros literários da Bíblia, profetismo tem no Antigo e no Novo. É o meu preferido. Eu gosto muito desse gênero literário. É algo que me chama muita atenção. Eu tenho uma pancada de livros aqui sobre profetismo, né? Alguém perguntou aí se eu já li, né, todos esses livros que eu tenho aqui. Tem mais ainda aqui, ó, tem uma sequência aqui ainda, ó, de outros livros aqui. Tem mais em cima aqui. Tem aqui do outro lado, tem um monte. Né? A maioria de consulta, né? São livros que não é para você ler direto, você vai ali consulta, é um dicionário, é um comentário. Mas os sobre profetismo eu li todos, porque realmente é uma linha que me chama muita atenção e é muito legal a gente entender essa linha. Então, primeiro, o que é a literatura profética? É uma literatura de profeta. E para entender a literatura profética, eu tenho que entender qual era o papel do profeta, tanto no Antigo como no Novo. Existem vários nomes para o profeta, existem vários termos em hebraico para aquilo que chamamos de profeta hoje, né? Existem designações diferentes para isso. Tem um livro aqui, ó, Profetismo no Antigo, Profecia e Sociedade no Antigo Israel. Vou tirar a foto aí para vocês. Ele fala sobre esse processo. Tem vários outros aqui, mas esse é um livro que eu acho legal, né? Que vem definindo essas ideias. Mas, de maneira geral, o profeta ele não é um adivinho. Ele é alguém que orienta, que exorta e que alerta. E aí você vai dizer assim, Ricardo, mas o profeta tal adivinhou o que ia acontecer, não sei o quê. Estão lembrados daquela ideia, daquela distância entre o fato e o texto, né, que a gente falou? Todo livro profético ele é escrito depois que o fato aconteceu. Então, o texto ele é posterior. Então, quem escreve, ele escreve entendendo que Deus já sabia o que ia acontecer. Então, quem escreve no futuro. Né? Escreve a partir de alguém que está falando do futuro. E por isso dá a ideia de que nós, né, estamos lendo o que o profeta está adivinhando. E por isso essa confusão. A ideia de adivinho é até pecado, né, na Bíblia, né? Mas o profeta ele não é um adivinho. A gente vai bater melhor nisso. Como está acabando o nosso tempo, né, daqui a pouco, eu quero fechar deixando claro uma ideia. Profetismo não é adivinho e a literatura profética está ancorada num tripé. Cara, isso é fundamental.
apelo à justiça social, proclamação da vontade de Deus e denúncia. Todo profeta agia dessa maneira. Não tem como você ler um profeta sem ser nessa perspectiva. Porque isso aqui é o tripé da literatura profética. Por isso que João Batista foi chamado de último dos profetas. Por isso que a palavra de Jesus é uma palavra profética. O que é uma palavra profética? É aquela palavra que apela à justiça social, que proclama a vontade de Deus e que denuncia o erro. Então, um pastor hoje que apela para que a igreja colabore com os mais pobres, que faça um trabalho de ajuda aos mais carentes, há um trabalho que atenda à sociedade de maneira, né, efetiva, real, né? Um pastor que proclame a vontade de Deus, falando para as pessoas fugirem do pecado, né, terem uma vida de santidade, um pastor que denuncia o erro, né, que fala daquele crente que é agiota, que empresta o dinheiro a juros, né, oprimindo os mais pobres, que denuncia a arrogância dos membros mais ricos da igreja, que oprimem os membros mais humildes, né, que denuncia o vereador que quer usar a igreja como tripé, como trampolim, né, para ser eleito, né, que denuncia aquele membro da igreja que adultera, que mente, que peca, que denuncia, que eu digo, que não sai falando, né, do pecado dele, da vontade dele, mas que fala que isso é pecado, que isso é errado, que a fofoca é errado, que o egoísmo é errado, que o rancor é errado, né? Que não coaduna, que não concorda com o político que é corrupto, que é malvado, que é ruim, que é opressor, né? com igrejas que são opressoras, que maltratam, que extorquem dinheiro das pessoas, que, na verdade, não liberta, mas oprime as pessoas. Isso é uma mensagem profética, certo? Mensagem profética não é dizer, olha que eu vejo a nuvem branca com cisnes vermelhos na tua frente e tal. Isso é um mundo fantástico de Bob, mas nunca vai ser mensagem de Deus, né? Até porque você não vê Deus mandando charada para ninguém em lugar nenhum, né? Deus é bem objetivo. Então, a mensagem profética, ela tem a ver com esse tripé. E hoje a gente ouve o termo profético, o pessoal falando esse monte de baboseira por aí. Olha, eu ouvi um louvor profético. A pessoa cantou, rosnou lá no louvor, né? Tem a Ana Paula Chorão lá que rosna, ruge, muge lá. Aí a pessoa, olha a profecia e tal, não sei o quê. É a mulher maluca, sei lá, isso para mim é demônio, endemoniada. Aí nunca vai ser profético, né? Uma vez, uma aluna no seminário, há muito tempo, isso eu dava aula em Niterói, ela falava que tinha pintura profética, que a pessoa ficava cantando, aí ficava a pessoa lá na frente da igreja pintando profeticamente. Eu falei, minha filha, isso pode ser bonito, pode ser emocionante, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é catártico, isso é emocional, isso é um processo psicológico. Mas onde na Bíblia tem pintura profética? Não, e traz uma mensagem, a mensagem vem da palavra, vem da escritura. É isso que é a mensagem profética. Por isso que Paulo vai falar que a profecia é maior do que a língua. Porque a profecia tem a ver com esse tipo de mensagem. Apelo à justiça social, proclamação da vontade de Deus e denúncia do erro. Então, a profecia ela é maior do que qualquer outra coisa. Então, você está pregando lá na tua igreja, né? O teu pastor está lá pregando, né? Está lá falando profeticamente dentro dessas categorias que eu estou falando aqui. Aí levanta alguém, manda calar a boca e sentar. Por quê? Porque a profecia é maior do que falar em línguas. Acabou. Acredito no dom de língua, acredito em tudo quanto é dom. Não tenho preconceito com nenhum dom. Acho que Deus faz o que quer, através de quem Ele quiser e quando Ele quiser. Mas o texto é claro, a profecia é maior. Não é o pastor que está lá falando besteira, né? Não quer dizer que todo pastor que prega, ele é profeta. Tem pastor que está pregando, mas o cara é ladrão, é corrupto, é adúltero, é mentiroso, né? Tem um monte de pilantra por aí. Pastor, pastora, profeta, profetiza, né? Nome se dá um monte aí. Mas a literatura profética,
tem a ver com esse tripé, gente. E isso eu queria que a gente pudesse encerrar essa aula de hoje, tendo bem claro. Minha aula, sempre que falarmos de ação profética, tem a ver com apelo à justiça social, proclamação da vontade de Deus e denúncia do erro. Mensagem profética tem a ver com esse tripé. Livro profético tem a ver com esse tripé. Se você ler os livros dos profetas, maiores ou menores, não importa a categoria, a partir desse tripé, você vai entender bem a mensagem deles. Você vai ver por que eles eram perseguidos, por que eles eram ignorados, né? Por que eles foram tão maltratados, porque a mensagem deles estava nesse tripé aqui. E a mensagem de Jesus, por que ela incomodava? Porque era a mensagem profética, porque ela apelava à justiça social. Né? A gente falou aí da parábola do bom samaritano. Como incomoda essa parábola? Incomoda, incomodava naquela época, incomoda hoje. Por quê? Porque é um apelo à justiça social. Né? As mensagens de Jesus, né, sobre a vontade de Deus, sobre o reino de Deus, sobre as bem-aventuranças, né? Jesus denunciando o erro, cambada de hipócritas, né? Vocês só me seguem por causa do pão e do peixe, né? E viram para os discípulos, e vocês querem o quê? Não, que isso, mestre? Tu és o Cristo, né? Aí depois ele vai e nega Jesus e tal. Então Jesus está nem aí, ele está chutando balde com as estruturas sociais e religiosas da época dele. Essa é a mensagem profética, entendeu? Pelo menos na minha aula, sempre que eu falar em termos de profetismo, profeta, profecia, tem a ver com isso. Né? É algo para a gente pensar, analisar, estudar bem aí. Gente, faltam 5 minutos aí para a gente terminar. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer reclamar de alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? É Nabi, no hebraico? É um dos termos que é usado para traduzidos como profeta. Mas porta-voz, né? Entendeu? A gente vai ver cada um deles, tá? Tá bom. Nabi é um deles. Né? Tranquilo, gente? Professor. Sim. Ana Paula. Sim, fala aí. Sobre o que você falou, às vezes, da questão do tempo que foi escrito o livro. Não sei se vai dar tempo ou se o senhor vai explicar isso depois. Se for outra aula, não tem problema. Por exemplo, quando eu leio lá no profeta Isaías, lá em Isaías, ele falando a respeito de Ciro, falando a respeito do exílio da Babilônia, que, no caso ali, foram anos depois. Como é que a gente pensa nisso daí? O livro foi escrito num período posterior a isso, certo? Só que assim, Ana Paula, eu não quero, obviamente, longe de mim, dizer o seguinte, porque Deus não usou pessoas para falar de coisas futuras. De forma nenhuma. Isso é um fenômeno que acontece na Bíblia. Acontece. Tem textos onde acontece isso. Só que esse fenômeno, onde Deus usa pessoas para falar de eventos futuros, não é profecia. Né? Pode ser... A categorização desse fenômeno não é profecia. Certo? Agora, acontece de Deus usar uma pessoa para falar de um evento futuro? Sim, como eu falei. Deus é Deus. Deus é um Deus soberano, absoluto. Ele faz o que quer, quando quer, como quer, usa quem quer. Ele usou uma mula, né? Para quem acredita, usou a serpente, não vou falar isso, mas usou a mula, né? Então Deus usa quem quer. Pior que tá gravado. Eu vou editar. Edita, professor. Mas assim, esse evento futuro, né? A pessoa falou do futuro, não é a profecia, certo? Alguns chamam de revelação, alguns chamam de anúncio, né? Alguns chamam até de teofonia, né? A divindade se apresenta e revela algo futuro. Aconteceu na Bíblia? Claro, certo? Né? Mas esse não é um texto profético, tá certo? Nos textos proféticos, existem eventos assim? Sim. Agora, não quer dizer que isso seja profecia. Deu para entender, Ana Paula? Nossa, deu mesmo, porque a gente aprende
isso como profecia. Então. Infelizmente. É isso aí. Tem as irmãs de Coque, né? Eu, quando era Exato. tinha medo das irmãs de Coque, que as irmãs de Coque chegavam e a profetisa chegou, vai revelar tudo. Meu Deus, vai falar todo o meu pecado, vai falar da minha vida, vai falar da minha semana, né? Dava até medo, né? Chegar a irmã de Coque, de saião comprido, porque ela era reveladora. Mas não é isso, né? Isso acontece, gente. Deus usa gente assim? Usa, mas isso não é profecia. Isso é um fenômeno, é outra coisa. Eu não sei nem explicar isso e não tenho nem condições de explicar isso. Mas não é profecia, né? Então é algo. Eu acho que o senhor usou uma palavra aí. Eu acho que o senhor usou uma palavra aí interessante, revelação. Pode ser, entendeu? Porque tem muito revelamento também, né? Tem que saber analisar, né? Tem o revelamento, a revelação, né? Tem a profecia. Que haja discernimento, então. Sempre tem aquele discernimento, né? Para avaliar. Mas, assim, no texto bíblico, quando falamos de profetismo, é apelo à justiça social, denúncia do erro e proclamação dos desígnios de Deus ou da vontade de Deus, entendeu? É um tripé que é totalmente, tem tudo a ver com o evangelho, com a mensagem de Jesus, dos apóstolos, né? E eu acho que a igreja hoje ela deveria ser profética dessa maneira, né? Eu acho que a igreja ela peca, porque a igreja hoje ela vende bênção, ela não vende a mensagem profética. E eu acho isso um grande erro. Eu acho que nós deveríamos ser profetas nessa linha aí, né? E a gente peca muito nisso. Tá acabando. E se nós formos proféticos, a igreja não enche. Por isso que as pessoas estão indo para o lado exatamente isso daí, de vender a benção. Gente, está acabando o nosso tempo. A gente vai conversar mais sobre isso, tá? Até o término aí agora do GQ, a gente vai falar mais sobre profetismo. É um tema grande, porque a gente tem muito livro, né, nessa linha no Antigo Testamento. Então, a gente vai discutir mais em outras aulas, tá bom? E qualquer coisa, eu vou mandando lá para o grupo, lá a gente vai mandando as doideiras, ou as respostas lá. Tá certo? Boa noite, professor. Tá bom. Tá beleza, então. Então, valeu, gente. Até a próxima. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, gente.